Oh, glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Que bênção, não é? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é? Que maravilha, o nosso Deus é fiel, é maravilhoso. Eu creio que nesta noite você veio para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, e com certeza absoluta você não vai abrir mão desta bênção, porque o nosso Deus é Deus poderoso para nos abençoar. Amém? Quem veio aqui nessa noite para adorar o Senhor? Amém. Aleluia! Então você veio fazer a coisa certa. É isso aí. Viemos para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Amados, eu gostaria de conversar um pouco com você nesta noite sobre maturidade cristã, para alguns, maturidade espiritual. Mas jamais começaremos a falar sobre esse assunto tão importante nos dias atuais, sem antes orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, em cuja presença estamos, nós te agradecemos, ó Senhor, por ter nos trazido até este lugar, para juntos, ó Deus, como corpo de Cristo, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Muito obrigado, Senhor, pela festividade. Obrigado por permitir que nesta noite nós possamos celebrar uma festa ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Nos ensina nesta noite como corpo, como igreja, como irmãos. Ó Senhor, nos ensina a crescer juntos para o louvor da Tua glória, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós somos o corpo do Teu Santo Filho Jesus, a igreja que Tu compraste, a igreja que Tu redimiste, a igreja, Senhor, que Tu saraste, a igreja que Tu tiraste do mundo, Senhor. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, meu Deus. Continua falando conosco nessa noite, Senhor, por meio da ministração da Tua palavra, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que seja tudo para a Tua glória, Senhor, que seja tudo para o Teu louvor. Toma nesta noite cada coração, cada mente, Senhor, aqui presente, domina pelo Teu Espírito cada coração nessa noite, Senhor, e inculte no nosso coração a Tua palavra pelo Teu Espírito para sermos transformados, Pai. Senhor, o máximo que eu posso fazer aqui é falar aos ouvidos dos meus irmãos, mas a Tua palavra viva pode penetrar no coração de cada um de nós, trazendo cura, nos sarando, nos libertando e nos restaurando e nos dando crescimento espiritual para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você puder, louve ao Senhor com as suas mãos para o louvor e para a glória do seu santo e poderoso nome. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu gostaria vamos abrir a palavra de Deus em Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos começar aqui pelo capítulo 1. Antes, eu devo te dizer que talvez você, assim como eu, já tenha de vez em quando pegado o seu celular ou ligado a sua televisão em busca de uma ministração que edifique a sua vida pela internet. Isso não é proibido, isso não é pecado, nós podemos fazer. Graças a Deus por isso. Vamos usar o que temos com inteligência para o louvor e para a glória do nosso Deus. Mas eu creio também que, assim como eu, você já deve ter presenciado pelas redes sociais muitas criancices no meio cristão, infelizmente. E digo isso com tristeza, porque nós, como corpo de Cristo, precisamos crescer juntos. A ordem de Jesus Cristo é que nós cresçamos em graça e em conhecimento do Senhor e que nenhum de nós fiquemos para trás, mas que todos nós possamos avançar crescendo até a estatura perfeita de Cristo Jesus, varão perfeito, o nosso Deus. Mas infelizmente hoje, com o advento da internet e outras coisitas mais por aí, a gente vê muitas crianças, meninos, brincando de ser crente. Quando na verdade, Deus não brinca de ser Deus. Deus é Deus de verdade.
Por isso, a igreja de Cristo Jesus também é a igreja de verdade. E nós também devemos ser crentes de verdade. Em todas as profissões ou em todas as áreas, é provável nós encontrarmos pessoas que estão aprendendo. Em todas as áreas da vida, tem sempre alguém aprendendo alguma coisa. E nós devemos aprender sempre. O problema é que chega uma hora, chega um momento, em que esse aprendizado, ele precisa estar sendo demonstrado. É preciso que, numa certa altura, as coisas de crianças, elas vá ficando de lado, a gente vá abandonando elas, porque estamos crescendo. Quando nós éramos crianças, disse o Paulo, nós fazíamos o quê? Coisas de crianças. Mas nós não somos crianças eternamente. Nós começamos a andar, levamos algumas quedas, tomamos alguns prejuízos, não é? Levamos alguns ferimentos nas pernas, não é? Nas mãos, na cabeça, muitas vezes, mas o tempo foi passando, nós fomos crescendo, e daqui a pouco desabrocha aí um garoto, um jovem, adolescente, um adulto, um homem, e aí as coisas que nós vamos praticando são diferentes. Senão, nós passaríamos o tempo todo passando no quê? No mesmo pediatra? Não, hoje nós não passamos mais no pediatra. Hoje nós vamos ao clínico, né? Hoje nós vamos às especialidades específicas da medicina. Por quê? Deixamos de ser crianças. No ministério eclesiástico, na igreja de Deus, a mesma coisa. Precisamos crescer. Precisamos tomar posições, assumir responsabilidades. Afinal de contas, quando Deus nos chamou pelo seu Espírito, Ele nos chamou com propósito. Obviamente, Deus nos chamou para que nós sentássemos nesses bancos para aprender. Mas já diz um velho ditado: quem nunca sentou para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. A Bíblia diz: só podemos dar o que temos. No corpo de Cristo também é assim, nós precisamos crescer. Está proposto para nós um crescimento, amadurecimento. Através da experiência, através do conhecimento, através dos relacionamentos. Mas é um corpo, e esse corpo precisa crescer. Se não houver crescimento nesse corpo, ele adoece, porque o corpo não pode inchar, ele tem que crescer saudavelmente. Ele tem que ser nutrido pela seiva de Cristo, ele tem que ser fortalecido pelo conhecimento da verdade. Essa igreja precisa ser forte, porque ela enfrenta inimigos. Esse corpo precisa estar bem de saúde, para que ele possa avançar. A caminhada é longa e não é fácil. É preciso amadurecer, é preciso crescer. Nós não ficamos no mesmo ponto, no mesmo degrau. Nós não ficamos no mesmo lugar. Nós estamos sempre em crescimento, irmãos. Senão o corpo adoece. E tem mais um agravante nisso tudo: nós não podemos deixar os irmãos para trás. O pé não pode deixar a mão para trás. O ouvido não pode deixar o olho para trás. Não pode. O dedo mindinho não pode deixar o dedão do pé para trás. Tudo faz parte do corpo. Todos têm que andar juntos, na mesma direção, na mesma proporção. É uma unidade, e dentro dessa unidade é o quê? A diversidade. A diversidade de dons na unidade. A unidade do Espírito, a unidade do corpo, a unidade da igreja. É uma só fé, um só Deus, um só Senhor, uma só igreja. Mas que há diversidade dentro dessa igreja. Há individualidades dentro do corpo de Cristo, o que não há é individualismo. Todos nós temos o mesmo propósito, adoramos o mesmo Deus, buscamos o mesmo céu por meio do mesmo Evangelho. Por isso, meu amado irmão, é necessário crescimento, é necessário amadurecimento. Muitas vezes um vento forte, poderoso, chega e leva alguns. Às vezes, um vento fraco leva muito mais. Por que leva assim tão fácil? Falta discernimento, falta conhecimento, falta amadurecimento. É preciso criar raiz, é preciso ser bereano,
É preciso checar se o que está sendo dito está de acordo com esta verdade. Porque nós não podemos ser meninos na fé, nós precisamos crescer. Por isso, nessa noite eu quero compartilhar com você esse assunto tão interessante, e já quero te dizer que, se Deus quiser, no próximo domingo à noite nós terminamos, porque hoje nós vamos só começar. Por isso eu já estou te convidando para o próximo domingo à noite, e você vem e traz mais 10, ok? Amém? Então eu quero começar com você um primeiro ponto, que está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Por que a maturidade, meu amado irmão, é necessária dentro da igreja? Por que é necessário, é tão necessário amadurecer? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo também, ele diz assim: se alguém não cuida da sua própria casa, como cuidará também da casa de Deus, da igreja do Deus vivo, coluna da verdade? Por que é tão necessário amadurecer? Porque nós cuidamos de algo que não é nosso. Nós cuidamos de algo que não nos pertence. Nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja de Deus, mas nós não somos donos da igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse maravilhoso corpo de Cristo. Mas nós não somos donos da igreja. Por isso, tudo aquilo que é a doutrina de homem, tudo aquilo que é ensino de homem, tudo aquilo que vem do homem para moldar a igreja de Deus, não funciona. Porque a igreja tem um dono, a igreja tem um guia, a igreja tem alguém para ensinar, a igreja tem o cabeça, que é Cristo. Então, quando nós não amadurecemos dentro desse corpo, dentro dessa igreja, que é o corpo de Cristo, acontecem algumas infantilidades, algumas meninices. E aí você diz assim: pastor, mas quem é responsável pela igreja é o apóstolo, são os pastores. E eu digo para você: não. Os responsáveis pela igreja de Cristo, pelo bom testemunho na terra, é a igreja. Você e eu, nós não somos cristãos só aqui dentro. Nós não falamos de Cristo só aqui nesse templo. Nós não compartilhamos a alegria do reino de Deus só nesse templo. Nós compartilhamos no trabalho,
nós compartilhamos na escola, nós compartilhamos na nossa casa, nós compartilhamos no nosso círculo de amizades. Portanto, qualquer um de nós, qualquer um do corpo, que pratica meninices fora do templo, isso não significa que está fora do corpo. Por isso, todos nós somos testemunhos. Todos nós damos testemunhos de Cristo Jesus por onde andamos. Por isso, nosso falar é importante, nosso proceder é importante, amar uns aos outros é importante, dar bom testemunho de Cristo Jesus é importante, anunciar as boas novas de Cristo é importante, porque somos irmãos maduros e não meninos. Criança, meus irmãos, pega qualquer coisa, engole qualquer coisa, guarda qualquer coisa no bolso. Não é o nosso caso. Se nós crescermos espiritualmente, nós vamos ter muito mais cuidado com o que ouvimos, o que abraçamos, o que compartilhamos. Portanto, nós cuidamos de algo que não é nosso, não somos donos da igreja. Somos o corpo, e esse corpo caminha numa mesma direção para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou parte desse corpo, você é parte desse corpo. É importante que cada um de nós entendamos qual é a nossa posição no corpo, qual é o nosso trabalho no corpo, qual é o nosso ministério. Ministérios são coisas de igreja. Igreja precisa de ministérios. A igreja precisa do profeta, a igreja precisa do pastor, a igreja precisa do mestre, a igreja precisa do doutor, a igreja precisa do evangelista, a igreja precisa dos dons para curar, para discernir. Todas essas ferramentas estão aonde? Na oficina, estão na despensa de Deus. E tudo isso está à disposição de quem? Do corpo. Tudo isso está à disposição da igreja. Tudo isso está à disposição dos filhos de Deus. São ferramentas poderosas que a igreja recebe para combater as trevas, para testemunhar do Cristo vivo. Agora eu te pergunto, o Senhor colocaria armas poderosas na mão de crianças? Não colocaria. Eu e você, como pai, não faríamos isso. Recentemente, a minha esposa, conversando com uma amiga, ela disse o seguinte: meu filho completou 18 anos de idade, e quando ele completou 18 anos de idade, nós, com muito esforço, compramos um carro e presenteamos o nosso filho. E no dia que ele completou 18 anos, ele saiu para dar uma volta no carro. E não voltou para casa. Hoje, o que resta é a saudade. Da mãe, do pai, da família, dos amigos. Talvez você diga para mim assim: pastor, não pode ser um acidente? Não foi um acidente, os acidentes acontecem. Acontece que se você der uma olhada nas estatísticas, você vai ver que 98% dos acidentes, eles acontecem por imperícia ou imprudência do ser humano, ou seja, erro humano. Todos nós sabemos que no trânsito é preciso ter experiência, paciência. No mundo espiritual, irmãos, direção é mais importante do que velocidade. As armas de Deus são poderosíssimas
para destruir as fortalezas do inimigo. São armas poderosíssimas. E já está escrito que essas armas poderosas são armas para ser usadas pela igreja de Deus para combater os inimigos. Mas nenhum soldado vai à guerra despreparado. Ele recebe as armas de acordo com o seu conhecimento. Para o pastor Francisco, pode ser uma arma poderosa como o dom de cura, para desfazer as obras do diabo, conforme Jesus Cristo disse em João. Para o pastor Disseu, pode ser uma arma poderosa no discernimento. Para outro, pode ser uma arma poderosa num dom de revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. São armas poderosas que Deus distribui para a sua igreja, mas Ele vai ver a maturidade desse soldado. O apóstolo Paulo diz assim: nenhum soldado que foi chamado para a batalha, para a guerra, fica se embaraçando com negócios desse mundo. Ele não vai ter tempo para manusear as armas que Deus o entregou nas suas mãos. E se Deus entregou armas poderosas nas nossas mãos, é para nós usarmos. Os dons que recebemos é para usar. As armas poderosas é para usar. Será que nesta noite, meu irmão, você não está sendo confrontado como eu estou sendo pela palavra? Será que no nosso coração, será que nas nossas mãos, Deus não já entregou-nos armas poderosas? E eu não estou usando? Será que Deus já não me entregou armas poderosas? E o inimigo tem me afrontado? E eu não tenho usado as armas poderosas que o Senhor colocou nas minhas mãos? Será que na nossa casa nós não temos recuado? Apesar de estarmos armados com as poderosíssimas armas de Deus, muitas vezes recuamos. Diante do medo, recuamos. Das afrontas, recuamos. Das dúvidas, recuamos. Mas eu e você somos os soldados de Cristo. Dá um amém aí, varão, varoa. Somos soldados de Cristo. Soldado está sempre armado e preparado para o combate. O nosso general conhece muito bem o seu exército. Conhece muito bem os nossos inimigos. E com certeza as armas que Ele tem nos dado são armas poderosas nele para desfazer as obras do inimigo. Se não houver crescimento, se não houver amadurecimento, nós jamais aprenderemos a manusear essas armas tão importantes que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amados, nós cuidamos daquilo que não é nosso, por isso se faz necessário amadurecer espiritualmente, ministerialmente, crescer. Um segundo ponto que eu quero levar para você é que é necessário crescer, é necessário amadurecimento para o crescimento ministerial. Abra comigo a palavra de Deus, por favor, lá em Hebreus. Hebreus capítulo 5, por favor. Logo aí à frente.
Hebreus capítulo 5, do 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 5, 12, diz assim: pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É interessante isso. Lembra que eu disse para você agora há pouco que Deus pode ter colocado nas suas mãos armas poderosas e que você não está usando? É interessante porque aqui no final desse texto, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, você precisa exercitar isso, praticar isso. Nem todas as pessoas pelas quais você vai orar, ela vai ser curada. Mas eu te pergunto, por o fato de você orar sobre uma pessoa e essa pessoa não ser curada, você vai desistir de orar de todas, por todas? Um tempo desse apareceu nas minhas costas um caroço. Ele não estava muito grande, mas ele já estava incomodando um pouco. E a Lulu, a minha esposa, qualquer coisa que acontece lá em casa, ela tem um exército em casa, né? A Marina e o Raniel, meus filhos, ela já fala assim: ora logo pelo seu pai. Bora orar pelo seu pai logo. E sempre que eu colocava a mão e mostrava para ela, ela dizia: vamos orar. E convocava os meninos e orava. Passava um óleo lá, orava, repreendia em nome de Jesus e tal. Só que ele não estava sumindo. Era persistente o carocinho. Persistente. E aí tudo bem, estava tranquilo, né? Mas as emoções estavam, digamos assim, um pouco, umas mudanças, né? E eu, de vez em quando, passava a mão, encontrava aquele caroço, e caroço chato esse. Beleza. E eles não pararam de orar. Todo dia, ia lá, orava, repreendia. Amados, eu esqueci o caroço. Esqueci. Depois de um tempo, eu não sei nem quanto tempo, eu passei a mão, poxa, cadê o caroço? Sumiu o caroço. Eu chamei e falei: Lulu, o caroço sumiu. Não está mais aqui nas minhas costas. E para a glória de Deus, isso já faz uns 2 anos, ele nunca mais voltou e nunca mais vai voltar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Armas poderosas nas nossas mãos. Deus cura, amados. Deus cura. Já oramos por situações que não foram resolvidas? Já, mas não deixamos de orar. Não deixamos. Continuamos orando. Até porque nós servimos um Deus que é soberano e que é supremo. E que Ele faz quando quer, do jeito que quer. Então o texto que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 5, do 12 ao 14, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ir com você aqui, no 13, ele diz assim: ora, todo aquele que
que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Amados, crianças que precisam de leite para se alimentar, quando na verdade nós já deveríamos ter passado dessa fase, como diz os adolescentes. Já era para estar em outro degraus, em outro patamar. Já era para nós estar numa outra dimensão espiritual, pelo amadurecimento, pelo crescimento. Já era hora da gente estar administrando leite para outros que estão vindo. Mas o nosso alimento já era para ser alimento sólido. Paulo vai usar essa figura de linguagem: leite, líquido e sólido. O que ele está dizendo? Tem um tempo da nossa vida que teve um tempo da nossa vida que nós fomos evangelizados por alguém. E esse alguém nos mostrou o quê? Os primeiros rudimentos, os fundamentos, as primeiras palavras, vamos dizer assim, as primeiras letras, né? O ABC, o que significa salvação, né? A Trindade, olha, é 3, Pai, Filho e Espírito. Escola bíblica dominical. Só que nós precisamos ir crescendo. Chega uma altura do campeonato que esse leite para nós não é mais necessário. Nós já estamos dele alimentados, agora é hora de sólido. O que é uma comida sólida? É algo que tem uma substância maior. Agora nós vamos entrar em níveis de revelações mais profundos. Agora Deus vai nos revelar seus segredos mais profundos do seu coração para o nosso crescimento. Agora Ele vai nos dar dons maravilhosos. Agora Ele vai nos explicar o que é uma cura, um milagre, o que é uma ressurreição de um morto, o que é uma revelação profunda no mundo espiritual. É outro nível. Agora é hora de crescer. É comida sólida, não leite. Como se nós não tivéssemos aprendidos, inexperientes. Ora, nós queremos crescer e ser uma igreja sólida, uma igreja fortificada. Nós queremos ver. Aliás, eu vou aproveitar aqui e te fazer uma pergunta. Você quer ver profeta de Deus nesse ministério? Vou perguntar de novo. Talvez eu não tenha elaborado direito a pergunta. Você, como eu, quer ver profetas de Deus nesse ministério? Eu também quero. Eu quero ver homens e mulheres poderosas em Deus se levantando nesse ministério, como profetas, profetisa, diácono, diaconisas, pastores, pastoras. Eu quero ver doutores aqui dentro, professores, mestres. Eu sei que entre os irmãos aí tem mestres, sim, pastores, doutores, profetas, tem. Mas é preciso que isso se manifeste de maneira madura, meu irmão, madura, crescida. Alguém que está se alimentando de algo sólido. Às vezes a gente pensa que quando nós estamos no corpo, buscando revelações ou em um tempo em que o Espírito está nos movendo de maneira grandiosa, a gente pensa que a nossa mente ela fica anulada, a nossa razão fica anulada. Não, amados. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não posso julgar o Deus da profecia, mas a Bíblia Sagrada é ela que vai dizer se a profecia é de Deus ou não. Na minha modesta opinião, eu penso exatamente assim. Eu penso que existem dois
ofício, vou dizer assim, dentro da igreja, mais difícil de se executar ou de se praticar. O primeiro dele é ser pastor. Eu confesso para vocês que eu sou o menor deles. Literalmente falando, eu sou o menor. Eu sou o cocó pastor. Não tenho a experiência do pastor Disseu, pastor Francisco, pastor Sérgio, Samuel, Rodrigo. Não tenho, Nilo, não tenho. Estou aqui numa fase de crescimento, contando com a ajuda da minha liderança, para ver se escapo. Né? Tenho lido as Escrituras, graças a Deus, tenho lido também bons livros, tenho recebido conselhos, e dou graças a Deus quando um deles me puxa a orelha, seja de qualquer lado. Procuro me calar, afinal de contas, sou um aprendiz a caminho do céu e nunca saberei tudo, assim como meus irmãos também são. Mas, amados, ser pastor não é brincadeira. Ser pastor não é brincadeira. O pastor Disseu tem ensinado para a gente que se nós não estivermos prontos, ele faz assim com o pé, olha para o meu pé. Se nós não estivermos prontos para ser pisados, amassados como Jesus, para por Jesus, ser exaltado, não vai funcionar. Precisamos estar prontos. Bola baixa. Temos o espírito de João Batista. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Né? Não é fácil. De vez em quando uma ovelha dá um coice. Embora a ovelha não seja um animal tão forte, mas às vezes dói. E às vezes ela dá uma cabeçada e machuca um pouco mais. E não existe nas Escrituras, em nenhum momento, que o pastor revide, nem deve. Você vê o pastor apanhando, levando uns coices, umas cabeçadas, mas o pastor não revida, porque o nosso modelo é Jesus, e ele foi ao matadouro como uma ovelha e não se moveu, não falou nada, não reagiu. Ele é o nosso modelo. Então, ser pastor, eu acho que é uma dos serviços mais difíceis para ser executado, praticado dentro do ministério. É difícil. Também, louvado seja Deus pelas ovelhas carinhosas. Algumas delas ajudam muito, a grande maioria, ajudam muito o pastor. Oram por ele, se compadecem da família dele. É difícil. O outro exercício difícil para ser praticado dentro da igreja, na minha concepção, é profeta. Porque o profeta é o cara que se vê com Deus. O profeta é um cara que não se vê com a igreja nem com o pastor, ele se vê com Deus. Você imagina que você é alguém que vai falar para a igreja aquilo que Deus mandou você falar. Se a carne falar um pouco mais alto, fica complicado. Se o fígado falar mais alto, fica complicado. Às vezes a língua, conforme Tiago disse, é terrível. Ela pode deixar escapar algo. Se o pastor errar, há uma boa chance de conserto. Mas quando o profeta erra, é complicado. Porque esse sujeito, profeta, ele vai olhar no olho da igreja, seja no coletivo ou no individual, e vai dizer assim: assim diz o Senhor. Olha quem ele está colocando na profecia. E o que diz a palavra? Ai do profeta que disser quando eu não disse. Entende por que é necessário amadurecer? Nenhum de nós gostaria de ser um profeta verde demais, oscilante demais.
É muito sério ser um profeta no meio do povo de Deus. Se um profeta que se levantar nesse ministério, e eu creio que há de levantar-se em nome de Jesus, Deus vai levantar profeta neste lugar, eu creio. Mas que quando esse profeta se levantar, na autoridade do Deus vivo, seja uma palavra que queime o coração do auditório ou da pessoa, seja um profeta convicto do Deus que ele serve. Se você ler os livros proféticos, você vai ver a seriedade desse santo ofício. Lê Jeremias, Abacuque, Sofonias, Daniel, João Batista, o último profeta e o maior homem que já pisou nessa terra, homem nascido de mulher. Seríssimo. Mais um agravante. O profeta, ele não pode deixar de dar a profecia. Não pode. Até pela sua própria vida. Deus tem profecias para a igreja que é para agora. Vai se cumprir agora, vai se cumprir daqui uma semana, um mês, não sei. E tem profecias que é para daqui 1 ano, 2, 3, 10 anos. E Deus procura profeta no meio do seu povo. Mas eu te pergunto, e aí eu quero ser bem verdadeiro com você, meu irmão, mas eu te pergunto, se vem um profeta e profetiza algo no ministério, e passa 2, 3, 4 anos, e essa profecia não se cumpre, seja verdadeiro comigo, o que é que você pensa dele? Você quer que eu diga? Muitos de nós iam dizer assim, falso profeta. Aí acaba o cara. Mata o cara. Não é brincadeira. Mas eu quero aqui te encorajar. Se alguém encontrar o texto, me diz, por favor, que eu não sei onde está. Tem um texto que diz assim, Deus não revelará nada sem antes falar aos seus profetas. Né? Não sei onde está escrito, mas se alguém achar, me avisa. Nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus que se comunica, é um Deus cuidadoso com os seus, profetas, pastores, mestres, doutores, Ele é um Deus cuidadoso, mas é necessário amadurecer. Você, meu irmão, minha irmã, será? Pode ser, busque, peça, com zelo, com cuidado, com amor, com afinco, peça para Deus esse dom. Mas saiba que é preciso amadurecer. Porque a igreja precisa de profeta. Quando não há profecia, a igreja se corrompe. Amós 3,7. Se alguém puder colocar no telão, por favor. Amós, capítulo 3, e versículos 7 e 8. É necessário ter profeta. Mas busque com zelo, se encha de Deus, peça com lágrimas, peça com zelo. Amós capítulo 3 e versículo 7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Oh glória! Louvado seja Deus. Já parou para pensar? O nosso Senhor revelando segredos ao teu coração, ou ao meu coração, para que nós possamos compartilhar com a sua igreja, com o seu povo. É uma maravilha do reino de Deus. Precisa de profeta, precisa de mestre, precisa de doutores, precisa de pastor, precisa de servo, precisa de evangelista, é necessário, faz parte do corpo.
Mas não é brincadeira. Não é brincadeira. Portanto, meu irmão, o versículo 8 diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quem não profetizará? Se você for levantado ou levantada por Deus como profeta, seja nesta casa ou em qualquer outro lugar, está sobre você, meu irmão, minha irmã, esta responsabilidade de profetizar segundo a palavra do soberano Deus, o nosso Senhor. Porque Ele vai se responsabilizar exatamente pela sua palavra e não pela palavra do profeta. Ele não se responsabiliza pela minha palavra. Ele se responsabiliza pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Portanto, meu irmão, é necessário que haja amadurecimento para que haja crescimento dentro do ministério, crescimento saudável. Recentemente, um pastor muito conhecido no Brasil, ele foi convidado para ministrar em uma congregação grande. E ele disse ao pastor presidente do ministério, ele disse: eu posso ministrar sobre o que eu quiser? O pastor disse: pode, claro. Ele disse: então eu vou ministrar sobre maturidade cristã. E ele ministrou. Quando ele terminou de ministrar, o pastor presidente estava na sala dele chorando. E ele foi até ele e disse: pastor, o que aconteceu? O pastor disse: pastor, se eu começar a ministrar esse tipo de ministração aqui na igreja, vai todo mundo embora. Aí ele disse: então, isso significa que você tem que ficar ministrando esse evangelho só da riqueza, só do dinheiro, só dos bens materiais, só de bênçãos? Ele disse: é, porque o custo que eu tenho hoje, eu não consigo sustentar se eu não ministrar esse tipo de mensagem. Aí esse pastor colega disse o seguinte, falou: só tem um problema, tomara que no final não vá você e todos os que te acompanharam aqui durante tanto tempo para as trevas. Ele disse: é, pastor, eu tenho medo. E aí o pastor disse: você gostaria de ser ajudado? Eu posso te ajudar vindo aqui 2 vezes por mês, para te ajudar, e aos poucos a gente vai mudando. E aí, mesmo que alguns vão embora, mas os que ficarem são crentes de verdade. E aí você pode recomeçar uma igreja fortalecida, espiritualmente forte, em Cristo Jesus. E ele diz: pode deixar o teu telefone aí que eu vou te ligar. Até o dia que ele falou lá, o cara nunca ligou. Por quê? Porque se enveredou por um caminho que é difícil voltar. É difícil voltar. É uma visão de quantidade e não de qualidade. Não que a quantidade não seja importante, é importante. Mas uma quantidade fraca é pior do que uma menor quantidade forte. Pois é melhor 10 no céu do que 1 milhão nas trevas. Quantidade, ótimo. No livro de Atos dos Apóstolos, se você ler, tem lá 10 passagens colocadas lá especificamente, falando do crescimento da igreja. Eu já ministrei isso uma vez aqui. Crescimento exponencial. 3.000, 5.000, a igreja cresce, 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 cresce. Mas vai ver onde eles estavam baseados. Quais as doutrinas dos apóstolos? Quais as doutrinas dos apóstolos? Quais são elas? As doutrinas de Jesus Cristo. Crescimento saudável, igreja forte, igreja poderosa. Em meio à perseguição, essa igreja se sobressaía poderosamente. Capítulo 8 e versículo 20 de Isaías, se alguém puder colocar no telão, vamos ler?
Isaías capítulo 8, versículo 20, para a gente fechar esse segundo tema, que eu quero ir para o terceiro. Veja bem, 8:20 de Isaías: a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Alva. Se não falarem conforme a palavra do Deus vivo, jamais verão o Salvador, jamais verão a salvação. Jamais. Jamais, irmãos. É muito sério. É muito sério. Eu creio que muitos de vocês já receberam profecias. Muitos. Algumas se cumpriram, outras estão para se cumprir futuramente, mas outras, você percebe que não vieram do Senhor, que veio da carne. Não brinca com a carne, não brinca com ela. Ela é astuta. Astúcia é uma palavra que significa o seguinte: é a capacidade de enganar alguém sem que essa pessoa perceba que está sendo enganada. Percebeu? Astúcia significa a capacidade de enganar alguém sem que essa pessoa perceba que está sendo enganada. E ainda agradece por ser enganado. Veja bem, não é fácil ser um profeta. Se você tiver coragem e ousadia, vai para cima, porque o nosso Deus vai, se tu crê, diz amém, Ele vai te levantar na terra como um profeta que serve ao Senhor com temor e tremor. Agora, vamos abrir rapidamente em Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, porque eu quero fechar esse ponto aqui para a gente ir para o último. Lá em Gálatas capítulo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler Gálatas 4 a partir do versículo 1. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor, em algumas Bíblias deve estar escrito menino, não é? Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menino, ou menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Esse Espírito chama ou clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, porém filhos, e sendo filhos também herdeiros por Deus. Perceba que o Paulo está falando de uma transição. Qual é a transição? Ele está falando de uma transição de menino, de escravo, para dono, para participante, que é uma transição normal, inclusive no mundo jurídico hoje, familiar. Eu, esses dias, abri uma conta para o meu filho Raniel em um banco desses digitais. Ele tem 14 anos.
E aí, quando o cartão chegou, ele disse: papai, agora eu posso gastar? Eu disse: pode. Ele disse: é crédito e débito? Eu disse: não, é só débito. Se você tiver o dinheiro na conta, você compra, e se não tiver, não compra. Porque eu não vou colocar um cartão de crédito na mão de um garoto de 14 anos que está precisando crescer para administrar. Aí de vez em quando ele vai para a escola, eu coloco lá um dinheirinho para ele, ele passa na salgaderia e me manda uma mensagem: papai, posso comprar uma Coca-Cola? Eu disse: você levou o cartão para a escola, né? Ele disse: sim senhor, eu trouxe. Pode? Compra. Quanto é? R$4, papai, só gastei 5. É 4, só gastei 5. Aí eu vou colocar na mão do garoto um cartão de crédito com um limite de 500, e no final do mês é eu que vou ter que bancar. Como disse um certo sábio, Disseu Linguice, disse: cartão de crédito é comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. Não é assim? Pois é. É uma transição que nós temos que fazer, amados. Éramos, somos donos, mas ainda não temos condições de administrar. As grandes armas poderosíssimas que Deus tem para colocar nas nossas mãos, Ele ainda não colocou, porque nós estamos precisando, diga comigo, crescer, amadurecer, para lidar com sabedoria, com as armas poderosas de Deus. Precisamos crescer, amadurecer, para lidar com essas armas poderosas, amados, no ministério, na nossa casa. Amém? Vamos para o último ponto. Quero compartilhar com você 1 Timóteo 2:2. Volta lá rapidamente, que eu já vou fechar. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 2, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: 1 Timóteo 2:2, deixa eu ver se eu estou certo aqui. É segunda. É 2 Timóteo 2:2, é isso aí mesmo. Diz assim, isso. 2 Timóteo 2:2, diz assim: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. E aí no 3 ele vai dizer: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado a serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Eu quero focar aqui no versículo 2. Amados, por que é necessário amadurecer? Primeiro ponto, é necessário amadurecer porque nós cuidamos daquilo que não é nosso. Segundo ponto, é necessário amadurecer para que haja crescimento. Terceiro ponto aqui, por que é necessário o amadurecimento espiritual, o crescimento espiritual? Porque a igreja precisa estar firmada na sã doutrina o tempo todo. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele disse: Timóteo, aquilo que você aprendeu comigo, não compartilhe com qualquer pessoa. Aquilo que você aprendeu comigo, não compartilhe com criança, com neófito. Neófito é alguém que é novo na fé. Não necessariamente novo de igreja, mas novo na fé. Não compartilhe, Timóteo. Por quê? Porque você tem que compartilhar com homens fiéis, porque esses homens fiéis precisam compartilhar com outros homens fiéis. Idôneos. Agora pensa.
Alguém tem filhos de 10 anos, Gilmar tem 2, é 10, Gilmar? Pega a chave da sua casa e fala assim: Gu e Gui, toma conta da família a partir de hoje. Papai vai viajar para os Estados Unidos, vai passar um ano lá, e vocês são responsáveis pela família. O que vai acontecer? Pega a chave, pega a sua empresa e coloca na mão de um garoto de 13 anos de idade, que não sabe administrar ainda nem as roupas dele. O que vai acontecer? Vai acabar. Sabe, o Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, ele tem um livro chamado, o nome do livro é Pais Inteligentes Geram Sucessores e Não Herdeiros. Pais inteligentes geram sucessores e não herdeiros. Nós vivemos uma geração em que os pais, eles não geram mais sucessores. Eles pegam tudo pronto. Mais de 40% dos filhos que recebem dos pais o patrimônio, quando os pais morrem, em menos de 3 anos eles destroem esse patrimônio. Uma pequena porcentagem consegue avançar. Porque aquilo que foi dado ao pastor Disseu, à irmã Ruth, precisa ser transmitido? Precisa, é necessário. Se não transmitirem e não estão fazendo corretamente, só que tem que ser passado para homens maduros, idôneos. Por quê? Porque a gente volta lá no primeiro tópico, nós estamos lidando com aquilo que não é nosso. O Paulo diz: Timóteo, passa para frente, mas olha, presta atenção para quem tu passa. Passa para homens maduros, homens idôneos, homens fiéis. A sã doutrina precisa continuar no ministério. Falar sobre pecado é sã doutrina? Sim, é necessário. Falar sobre santificação é necessário. Falar sobre família, necessário. Falar sobre prosperidade, necessário. Falar sobre o céu, necessário. Salvação, necessário. Agora deixa eu te perguntar, dá para falar de salvação sem falar do Salvador? Dá para falar de prosperidade sem falar daquele que prospera? Dá para falar do pecado sem falar daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Dá para falar de santidade sem falar daquele que santifica? Dá para falar do céu sem falar daquele que é o Criador do céu, que habita no altos céus em luz inacessível? Dá para falar de libertação sem falar daquele que é o libertador? É um evangelho que nós estamos vivendo hoje. Eu falo de prosperidade, mas não falo do Deus que prospera. Eu falo de pecado relativo, mas não falo do Deus que perdoa o pecado, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falo da salvação numa perspectiva geral, mas não falo do Deus que salva. Não, espera aí. Paulo diz assim: Timóteo, passa para frente. Passa para frente. O mundo que você está vivendo não é brincadeira. O pessoal quer te pegar aí. Só que escolhe bem para quem você vai passar o que você aprendeu de mim, disse Paulo. Olha o cuidado dele. Olha o cuidado dele. Por que que Paulo tem esse cuidado? É fácil de entender. Paulo disse assim, ó: o que eu sei, o meu evangelho eu recebi não recebi de homem algum. O Hernandes Dias Lopes escreveu um livro chamado O Apóstolo Paulo. Eu li esse livro tem pouco tempo. É um livro impactante. Ele esmiuça a história do apóstolo lá, desde o começo da sua família, historicamente. Amados,
É simplesmente impactante o livro. O que Deus fez na vida daquele homem, como Deus pegou aquele homem, humilhou aquele homem e o transformou em um servo. Meu irmão, é impactante o livro. Então, Paulo diz assim: Timóteo, passa para frente, mas cuidado. Não vá ficar impondo as mãos precipitadamente sobre ninguém. Procura homens fiéis. Isso nos remete a um outro ponto. Significa que na igreja tinha homens e mulheres fiéis. Porque senão Paulo tinha dito assim: ó, desses que estão aí, ninguém. Mas tinha. Homens fiéis, homens idôneos. Mulheres fiéis, mulheres idôneas. Amados, se você quiser ver algo tremendo, pesquisa nas Escrituras sobre as mulheres virtuosas das Escrituras. Negócio maravilhoso, meu irmão. Maravilhoso. Maravilhoso. Mulheres poderosas em Deus. Fizeram proezas em nome de Cristo Jesus. Coração dadivoso, sabe? Se compadeceram de apóstolos, de ministros, se compadeceram até de Jesus, sustentaram o ministério de Jesus. Mulheres maravilhosas, dedicadas no ministério, maduras, experientes. Portanto, meu irmão, eu desejo, é o meu desejo, o desejo do meu coração, é que nós possamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele não nos chamou para nos deixar sentados nesses bancos o tempo todo. Não. O Senhor tem algo para nós. O reino de Deus tem serviços para nós. O reino de Deus tem trabalho para nós. Se você se dispor, se você buscar em Deus, não tenha dúvida, o Senhor vai te encher de dons maravilhosos para você servir a Deus no corpo de Cristo Jesus, servindo aos irmãos. Amém? Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Graça e paz.